Sinais de mudança divina. Quando Deus anuncia que as coisas estão prestes a mudar na nossa vida, eu creio que Deus fala, eu creio que Deus se revela, eu creio no poder de uma oração. Eu creio que quando você pede a Deus, Senhor, eu quero uma coisa nova na minha vida, eu quero viver os teus planos, os teus projetos, os teus sonhos, Deus já começa a movimentar as coisas ao nosso redor. Deus, antes de realizar no reino natural as coisas, Ele começa a trabalhar nos bastidores, no espiritual da tua vida. E eu sei que antes de algo acontecer no físico, antes de algo materializar, é necessário que o espiritual esteja em movimento. E Deus dá anúncios e avisos proféticos a nós que as coisas estão mudando. E talvez você que está aí me ouvindo nesse momento esteja vivendo uma mudança ou esteja sentindo que algo está para mudar. Por isso, se você entrou aqui nessa live, é porque Deus vai falar algo contigo. Talvez Deus vai tirar as escamas dos teus olhos e vai começar a mostrar para você o que Ele está fazendo exatamente. Essa palavra é um sinal de Deus para a sua vida. É um sinal de Deus de que algo está para acontecer, algo bom, algo da parte de Deus, algo que Deus está trabalhando. Você não está aqui de forma aleatória. Quando o Espírito Santo, Ele me dirigiu a liberar essa palavra aqui sobre você, o Espírito Santo já estava trazendo você para essa live. Esse é o projeto de Deus. Ele trouxe você aqui para confirmar algo ao teu coração, certo? Então, Deus está trabalhando nas coisas e eu quero falar um pouco sobre isso. E se você quer viver algo novo na sua vida, se você sente que Deus está para fazer algo, escreve aqui nos comentários e escreve assim: eu creio que Deus vai fazer algo novo na minha vida. Escreve aí, eu creio. Amém? Libera essa palavra sobre o teu destino. Eu acredito muito que Deus se revela a nós. Que Deus usa pessoas, Deus usa vários meios para se comunicar. E esse é um dos meios que Deus está usando para falar com você, para se comunicar com você. Em Gênesis capítulo 31, do verso 1 ao verso 3, está escrito assim, preste atenção, certo? Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão que diziam: Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai. E do que era de nosso pai juntou ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável, como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Eu quero que você preste atenção. Deus dá sinais de que as coisas estão mudando. Jacó percebeu que o rosto do sogro dele, o semblante, não era mais o mesmo com ele. Ele percebeu que as coisas estavam mudando. Ele percebeu que as coisas estavam, de alguma maneira, já em mudança. Então, ele estava esperando, uma palavra de Deus para poder se movimentar. Deus começou a falar várias coisas com ele e muitas coisas aconteceram como um sinalizador que era tempo de Jacó se movimentar, porque um novo tempo estava sendo anunciado por Deus. A Bíblia diz aqui: e disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então, nós entendemos que para cada início de jornada, Deus começa a falar conosco. Para cada início de jornada, Deus vai falando algumas coisas conosco. Só que nem sempre Deus fala conosco audivelmente. Nem sempre nós vamos receber uma profecia. Nem sempre nós vamos receber isso como, uma mensagem no nosso celular, um WhatsApp. Não. Muitas vezes essa mensagem de Deus, ela vai vir por meio de sinais. Os sinais divinos que vão estar ativando uma nova jornada, um novo tempo na sua vida. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui é que Deus começa a falar, certo? Mas Deus usa sinais para falar. E um deles é indignações que surgem. Jacó se deu conta que o salário dele estava mudando toda hora
e que ele estava trabalhando há anos já para o seu sogro, ele já havia pago a sua dívida e mesmo assim não estava conquistando nada. Então ele entendeu que as coisas não poderiam continuar do jeito que estavam. Tanto que ele foi e falou com Labão. Labão estabeleceu um salário, depois mudou várias vezes o salário. E quando isso tudo começou a acontecer, Jacó já estava percebendo que Deus estava querendo movimentá-lo dali. Eu posso dizer que aquele lugar Deus já tirou do coração de Jacó. Deus já estava tocando no coração dele que ele não poderia permanecer ali. Então indignações surgem. Esse é o primeiro sinal. É quando você não aceita mais. É quando você diz, não, eu não aceito mais essa vida. Eu não aceito mais passar trabalho, eu não aceito mais essa situação na minha vida. Eu sei que Deus tem coisas novas para a minha vida. Eu sei que Deus tem algo preparado para mim. Indignações surgem. É um sinalizador de que Deus está falando com você, que um novo tempo está chegando. Interessante que quando Deus me deu a palavra que começou a mudar a minha vida, começou a mudar o meu destino, eu estava numa conferência lá na Argentina e o pregador falou: há algo novo de Deus para você que está aqui. Há algo novo, há mais de Deus para você que está aqui. Quando ele disse há mais de Deus para você que está aqui, aquilo, parece que eu levei um murro no peito. Sabe, aquilo me impactou, eu comecei a chorar. E eu sei que eu recebi uma unção de Deus, porque ali foi Deus falando comigo. Ali foi Deus falando comigo que havia mais de Deus para a minha vida. E eu não sabia como que isso iria acontecer. Tanto que eu retornei à minha cidade sem nenhuma direção nova, apenas com aquela palavra dentro de mim. É isso que começa a acontecer com a gente. Deus começa a liberar palavras através da vida de pessoas na nossa vida. E a gente busca algo. Assim como eu busquei, eu sei que você busca também. E Deus vai começando a mexer com a gente e vai nos levando a coisas maiores. E eu quero declarar sobre a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Eu quero que você escute essa palavra porque ela é uma palavra profética. Toda vez que Deus quer lhe movimentar para coisas novas, Ele vai começar a liberar palavras sobre a tua vida. Você vai ouvir palavras em sermões, você vai ouvir palavras lendo a Bíblia, você vai ouvir palavras na oração, você vai ouvir palavras em sonhos, você vai ouvir testemunhos de pessoas, que aquilo vai mexer com você, sabe? E toda essa indignação que surge, né? Isso que você está buscando, isso é sinal de que Deus está trazendo mudanças para a tua vida. A segunda coisa, possivelmente você começa a ter algum tipo de perda. Porque Jacó começou a ter perdas. Ele começou a ter perdas, ele viu que ele estava sendo lesado em alguns negócios. Ele estava sendo lesado no seu trabalho. Quando você sente perdas na sua vida, e às vezes a perda não é material, sabe? Mas é uma perda de amizades, é uma perda de contratos, é uma perda de coisas que estavam nas tuas mãos e de repente saíram de forma inexplicável. E você começa a ver aquelas perdas e você diz, como é que eu perdi isso? Como é que isso aí saiu das minhas mãos? Como é que essa pessoa, né, que fazia tanta diferença aqui na minha empresa saiu? Entenda, perdas são um sinal de que Deus está lhe levando a uma mudança. Quando Saul perdeu os animais do pai dele, ele foi reencontrar lá com o profeta Samuel. Só que ele não reencontrou só os animais do pai. Ele também encontrou o seu propósito. Ele encontrou algo novo de Deus na vida dele. Às vezes você perde algo na vida. Às vezes você perde até, não só coisas materiais, mas você perde até a alegria, sabe, de estar num lugar, o prazer de estar num lugar, porque Deus está falando para você algo. Sabe o que Deus está falando para você? Deus está falando que algo novo Ele tem para a tua vida. Então você pode ter perdido o emprego, você pode ter perdido tempo em um ministério, você pode ter perdido recursos que você, sabe, havia poupado e que você investiu e que você perdeu. Essas perdas são sinais de que algo novo te aguarda.
E eu sei que toda vez que Deus sempre me disse que essa live que eu tenho aqui no YouTube diária, o Senhor me disse que essa seria uma live de direções especiais. E o Senhor está falando em direções aqui nesse momento. Eu sinto Deus falar. Eu sei que Deus está falando para você algo novo que eu estou preparando para a tua vida. Então essa perda, não considere como algo aleatório ou como uma coincidência ou como qualquer coisa. Não, isso é um sinal divino para a tua vida. Deus também começa a lhe dar ideias e estratégias novas. Foi isso que o Senhor falou comigo, sabe? Esse ano que passou, eu trabalhei muito e eu senti de Deus que alguma coisa deveria mudar na minha vida no ano de 2025. E eu comecei a orar e buscar o Senhor. Eu sabia que havia algo novo, mas não sabia o que. Eu comecei a orar todo santo dia, pedindo a Deus: Senhor, me mostra uma coisa, Senhor, me revela o que o Senhor está querendo falar. E Deus me dando sinais, Deus falando comigo, Deus me convencendo que havia algo para mim. Toda vez que eu abria a Bíblia, sabe, vinha uma confirmação de Deus e o Senhor me dando sonhos proféticos, o Senhor falando comigo, mas eu não sabia o que era. Eu só sabia que Deus estava me apontando que existia algo novo. Então, no final do ano passado, Deus me deu, sabe, eu comecei a estudar sobre o leão na Bíblia, né? Por que em Provérbios fala do leão? E eu comecei a ver que Deus estava querendo falar algo comigo, até que eu estava numa oração e o Senhor me lembrou de uma palavra profética que eu havia recebido lá atrás, onde havia muitas árvores e pessoas na volta de árvores, e eram muitas árvores, muitos grupos, e eu estava ali ministrando a todas aquelas pessoas. Aí Deus me deu a palavra Academia King no Global, onde através da academia pessoas iriam andar junto comigo, e assim como eu rompi, eu iria ajudá-las, treiná-las e levá-las a ter experiências também a romperem. Então Deus me abriu algo novo. Eu quero dizer para você que quando Deus começa a lhe dar estratégias e ideias novas, Deus está sinalizando que as coisas estão mudando no seu futuro. E aí Deus começou a mudar várias configurações e começou a me falar de coisas que eu não me encaixava mais e coisas que eu precisava me encaixar e coisas que eu precisava estar alinhado para aquilo que Deus está para fazer. Deus está para fazer algo muito grande, certo? E esse é o tempo. Esse é o tempo de nós não apenas fazermos coisas que terminam, mas de construirmos algo e deixarmos o Espírito Santo levar aquilo para a dimensão que Ele quer. Uma outra coisa, você sente que um novo tempo está chegando? Gente, isso é incrível, mas desde a metade do ano que passou, desde a metade do ano que passou, eu recebia isso constantemente. Sabe, que Deus tinha algo para mim, que algo novo estava chegando. E você sabe, eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de buscar entender o que Deus fala. Sabe, o que Deus fala, eu entendo como um quebra-cabeça, uma direção que Deus está dando, e que Deus vai falando uma coisa aqui, falando outra coisa ali, vai mostrando que esse cenário mudou, que isso mudou, e eu pego tudo isso, e depois eu começo a buscar no Espírito Santo, sabe, o que Deus está querendo me mostrar, qual que é o desenho profético que Ele está me mostrando. E eu quero falar isso para você. Se você sente que um novo tempo está chegando, então comece a se preparar, porque esse novo tempo chegará e você viverá o extraordinário de Deus na sua vida.